Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maila Cabral, mãe atípica, T, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a Flávia, que é fisioterapeuta, ela vai se apresentar melhor. E nós vamos falar do movimento dentro do espectro. Boa noite, meu nome é Flávia, eu sou fisioterapeuta, formada há 20 anos, trabalho com neuropediatria e traumatortopedia. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Flávia. A Flávia está aqui para a gente conversar sobre a parte motora, o desenvolvimento motor. Às vezes as nossas crianças têm dificuldade para correr, têm dificuldade para pular, têm o corpo mais molinho, e às vezes a gente não entende, acha que é uma fase que vai passar, que daqui a pouco cresce, amadurece, fica mais firme. E nem sempre a criança vai conseguir se desenvolver sozinha. E aí que entra o fisioterapeuta, né, Flávia? Isso, a gente atua logo nos primeiros meses, quando é identificado. Se você identifica que aquela criança é mais molinha, por exemplo, de 0 a 4 meses, de 0 a 2 meses a gente já espera que ela já sustente a cabeça. De 0 a 4 a gente pretende que essa criança já tenha uma sustentação maior desse tronco, ela já é uma criança mais firminha, que a gente fala, já é durinha, se colocada no colo, pezinho, ela já tá ali, ó. A gente fala, né, que tá com a cabecinha igual a tartaruguinha. O Tiny Time também, né, que fala-se muito hoje. Colocar o Tummy Time é quando a gente coloca a criança de barriga para baixo, justamente para estimular essa extensão que ela precisa ser desenvolvida até próximo do 6º mês, que é quando ele começa a apresentar o sentar, né, ele começa a montar uma postura que ele vai transitar, a gente faz essa transição, que é do decúbito ventral, barriga para baixo, para sentado, de forma independente. Então, esse movimento ele é construído a partir de cada fase. Toda fase ela é dependente da próxima. Então, aí, de 2 a 4 meses, se é uma criança que já apresenta essa dificuldade de sustentação do pescoço, é muito molinho, já tem que ficar de olho e pode procurar ajuda. Já pode procurar um neuropediatra, que geralmente é o primeiro profissional a fazer essa intervenção, né? E aí depois o neuro já encaminha para o fisioterapeuta. Papai, mamãe e cuidador que estão assistindo esse vídeo, prestem atenção nisso que a Flávia está falando, porque muitas das vezes o pai e a mãe do autista se preocupam muito com as habilidades sociais, com a interação. É lógico que isso é extremamente importante ser avaliado e ser treinado, mas a parte motora precede tudo isso, né, Flávia? Sim. E está interligado, inclusive, nesse desenvolvimento. Desde muito pequenininho, a gente já liga o alerta caso ele não apresente esse comportamento, né? Muito interessante isso, porque fala-se muito disso de a gente vai suspeitar de autismo lá na frente. E com 2 meses para 3, que ele já tem que começar a apresentar ali uma firmeza, vamos dizer assim, já dá para desconfiar de alguma coisa e procurar ajuda. Isso. Não necessariamente o espectro, né? No caso do espectro, a gente pode pensar em um atraso, né, motor, um atraso do desenvolvimento. Nós podemos pensar em outras questões de desenvolvimento que podem estar acontecendo. E, Flávia, explica um pouquinho como é que funciona essa interligação aí dessas habilidades que nós falamos, como interação, como atenção, a questão social, com a parte motora, né? Como é que funciona isso? A gente falou de quando é uma criança, ainda um bebezinho, mas, por exemplo, para o pré-escolar, como é que uma família pode identificar que essa criança está com algum atraso, ou motor global mais amplo, ou coordenação motora fina? Quais são aí os indícios e o que é esperado, mais ou menos, para essa faixa etária? Então, no pré-escolar, a gente já começa a observar se essa criança ela corta com tesoura, se ela modela com massinha, se ela já tem uma modelagem pertinente à idade dela, né? O desenho dela, que eu acho que no primeiro momento eles chamam de garaturas, que são faz círculos, a gente chamaria de rabisco, né? Enquanto mãe eu chamava de rabisco das meninas, eu aprendi que são garaturas. Então a qualidade desse rabisco. E essa interação, né, essa interligação, ele está completamente ligado à estrutura do centro corporal, que é o core. Então, um core fortalecido, ele tem uma coordenação motora melhor e tem o que a gente chama de propriocepção, é a percepção do corpo dele no espaço que ele está utilizando. Então, uma criança que ela não desenvolveu no tempo esperado, por mais que cada criança tenha um tempo, outras coisas que a gente deveria olhar também, a idade gestacional que ela nasceu antes, isso também interfere, né, para a gente olhar se é um atraso motor real ou se só ele ainda não chegou na maturação. O cérebro de 0 a 3 anos ele está maturando. Então, exatamente, a gente tem que estimular cada fase dentro do período esperado ali.
E esse fortalecimento do core, ele vem lá do tummy time, nos primeiros meses, quando começa essa elevação da cabeça, a extensão corporal, que ele começa a montar o gatas, que ele passa para sentado. E isso tudo é interligado e corresponde lá no pré-escolar, que a gente vai ver. Exato. E muito, muito bacana a sua fala. E aí eu me lembrei, né, você falou da questão da criança de ver a idade gestacional, é a questão da prematuridade, né? Crianças prematuras, elas têm um desenvolvimento um pouco diferente até determinada fase, né? Inclusive nessa parte motora, elas têm um desenvolvimento diferente. Me fala então um pouquinho ainda desse período, né, do nascimento até a pré-escola. Você falou dessa questão da criança não ter a percepção do próprio corpo, e você que é pai e mãe está escutando a gente, assistindo, já deve ter percebido, por exemplo, quando o seu filho sai atropelando os brinquedos pela casa, pisando nos brinquedos, no consultório isso é muito comum, é o estabanado, né? Que a gente fala. Que a gente fala que é o estabanado, ou aquela criança que não consegue ficar sentada na cadeira, que fica o tempo todo meio que desequilibrando do banquinho. Eu penso nisso, gente, porque aqui no consultório a gente tem um banquinho, então é muito clássico a gente observar esse comportamento acontecendo. Novo. Exatamente. E aí eu fiquei pensando nessa questão da prematuridade, porque a gente sabe que tem um atraso, e dentro das crianças que estão dentro do espectro, a gente tem a famosa pisada na ponta do pé, né? A pisada equina, que a gente fala nos consultórios. Explica para as famílias como é que isso funciona dentro desse conceito do movimento, assim, do desenvolvimento do motor. Dentro do espectro, a gente tem um olhar um pouquinho diferente, porque na maioria das vezes é uma questão sensorial. Então, não se trata necessariamente de um encurtamento, porém, leva ao encurtamento. Exatamente. Ele não nasceu de um encurtamento, nasceu de uma questão sensorial. Então, a criança, ela por não conseguir apoiar o pé todo, porque aquilo incomoda, em alguns casos ela sente dor, ou o chão está muito frio, ou está muito quente, enfim. Essa percepção dela ali, ela começa a elevar o calcanhar e andar pisada equina, como a Marcele falou. Isso leva ao encurtamento de toda a cadeia posterior. Então, dentro do espectro, a gente vai trabalhar primeiro a sensibilidade dele, que é a dessensibilização desse pé, para depois começar um alongamento. Então não adianta querer resolver o pé equino com alongamento. Só com alongamento. Não, é preciso fazer todo um trabalho sensorial antes. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu vejo que algumas crianças chegam num nível tão severo de encurtamento que só cirurgia para resolver. Sim. E acho que as famílias, por falta de conhecimento, não entendem essa parte, né? Que às vezes você já vai procurar um profissional no momento que a criança já ficou tanto tempo andando na ponta do pé que a solução é só cirúrgica. Então você, como fisioterapeuta, em que momento ali que a família começa a perceber essa pisada de pé equino que você acha que deve procurar ajuda? O fisioterapeuta. Começou a perceber que essa criança ela não apoia o pé em momento algum, seja de calçado. Uma dica para a gente entender se essa questão sensorial, uma dica pode ser o uso de meias com antiderrapante, aquelas meias que tem bolinha na sola do pé. Uhum. Então a gente calçou aquela criança, o pé desceu, ela tá andando, é uma questão sensorial, não é encurtamento. Ela consegue descer, ela só não vai porque incomoda. Me veio aqui muito, bebezinho mesmo, até antes de andar, que você põe o pezinho dele na grama e ele puxa o pé. Areia também. Primeiro contato deles com a areia, geralmente. Então aí já tem que ficar atento, no caso das crianças autistas, né? Que isso já pode ser... Isso. No primeiro momento, toda criança vai estranhar um pouco porque é fora do que ela está habituada. Mas aí você insistiu com esse movimento, insistiu com esse estímulo e a criança continuou recusando esse tipo de incomodando demais, já acende um alerta para a gente ficar de olho, né? E começar a perceber. E como funciona, assim, efetivamente, o processo da fisioterapia em crianças com TEA? Ela falou assim, quando é que a gente precisa procurar o profissional? E aí nós falamos nos outros episódios, e eu acho que vale muito ressaltar aqui, a importância da equipe interdisciplinar, né? Como a Flávia mesmo disse, não é só o fisioterapeuta, e às vezes o fisioterapeuta nem é acionado nesse caso, né? O que a gente entende que se a gente tem uma equipe interdisciplinar, o ideal seria que ele também fosse acionado para fazer uma avaliação, para fazer um acompanhamento, mas é uma questão também sensorial, então a gente também tem aí, trabalhando com isso, o TO, né, que vai ajudar aí nesse processo sensorial, algumas vezes, né, outros profissionais, né, dentro da psicologia. Então, como funciona efetivamente, a partir do momento que você entrou no processo, fez uma avaliação ali, o processo da fisioterapia, né? Eu sei que vai depender muito de cada demanda, né, de cada dificuldade de cada criança, mas normalmente a gente tem essas dificuldades mais
comuns, né? Então, a questão da pisada, que começa pela questão sensorial e depois vai para o encurtamento. Nós temos a questão da hipotonia, né? As crianças, né, que estão dentro do espectro, elas têm uma tendência à hipotonia desde sempre, desde muito cedo. E como é que funciona o dia a dia do fisioterapeuta nesse contexto? Dentro desse contexto, a gente já inicia o trabalho fazendo uma avaliação para entender ela como um todo. E aí a gente começa desmembrando o movimento para depois juntar tudo como se fosse um quebra-cabeça. Se ele tem um encurtamento e não alcança o calcanhar no chão, eu vou começar a trabalhar de sensibilização, depois eu vou trabalhar plante, dorsiflexão, para depois a gente fazer o treino de marcha propriamente dito. E isso tudo com outros estímulos simultâneos para a gente trazer essa criança o mais próximo possível do meio social, do que ela vai viver fora do consultório. Então, essa criança ela é estimulada como um todo, né? Por mais que a gente desmembre movimentos para depois juntar, o foco é sempre no todo no final do trabalho. A gente trabalha cada pedacinho para depois juntar. A Marcele falou sobre o termo hipotonia. Explica pra gente o que é uma criança hipotônica. A hipotonia é a diminuição do tônus, é uma criança que é mais molinha. Então, ela não tem firmeza para segurar o lápis, para segurar o talher, né? Ela vai aprender a amarrar o cadarço bem mais à frente, entre 8 e 9 anos, coisa que as crianças entre 5 e 6 já estão aprendendo ali, mas não é por falta da habilidade em si. Isso aí também depende do nível do espectro que ela está incluída, né? Da habilidade do cognitivo dela de entender qual é o movimento, mas tem a questão da motricidade fina, que depende muito desse movimento, que é de amarrar o cadastro, ela depende da motricidade fina. Então, é um dedo que ela não fecha completamente. Se você pedir para apertar a mão, é um aperto de mão fraco. Ela encosta, ela não flete com força os dedos, não estende com força os dedos, porque ela não tem essa força para fazer, porque foi pouco estimulada. Então, agora, eu gostaria, Flávia, que você falasse um pouquinho, né, dentro da fisioterapia, até para as famílias que estão assistindo a gente, para os cuidadores, como é que eles podem ajudar, então, essa criança, esse adolescente, né, quando eles percebem que há esse atraso motor mais amplo, que independente da terapia, do acompanhamento que já é feito, o pai, a mãe, a família pode auxiliar em casa, porque eu sei que todo pai e toda mãe gosta também de participar, né, gosta também se preocupa em como estimular melhor. Então, fala pra gente aí algumas orientações dentro do campo da fisioterapia que podem servir para as famílias e ajudá-las nesse contexto. Bom, na primeira infância, para os bebês, é brincar. Brincar, colocar no chão, fazer o tummy time com um tempo maior, o que a criança tolerar, e aí chorou, num outro momento você tenta de novo, insistir no tummy time, oferecer brinquedo, deixar que ela explore o ambiente e chão, colocar no chão, colocar a criança no chão. A gente sempre tem medo, né, que pode colocar um tatame, pode colocar alguma coisa, mas ela precisa explorar o ambiente e você tem que dar espaço para ela fazer essa exploração, que às vezes no cercadinho não dá certo. Esticar a mãozinha, fazer força para pegar um brinquedo. Isso. E já os adolescentes, que já estão maiores, é observar se tem esse... Quando ele vai passar em algum lugar, ele é mais estabanado. Então, a gente lembrar para ele, fulano, você está vendo a mesa ali? Você está vendo aqui? Para que ele já faça a percepção, porque pela audição, o cérebro já faz o ajuste e a imagem antes dele passar. Então, se você dá um comando antes dele fazer, ele tem a previsibilidade do movimento e ele mesmo consegue dar uma correção. Muito legal. Então, se você, né, gostou desse conteúdo, se você concorda aí com o que nós estamos falando aqui, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você já conhecia o trabalho do fisioterapeuta dentro do espectro, me conta aqui embaixo. Se você não conhecia, traga suas dúvidas para a gente poder tirar, porque a gente encaminha para a Flávia responde para a gente. E no próximo episódio nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre empregabilidade no espectro. Mercado de trabalho para o autista. Para encerrarmos o mês do autismo, né? Vamos falar sobre como que é a adaptação das pessoas autistas no mercado de trabalho, as dificuldades que ainda existem e vamos tentar trazer alguns exemplos, né, positivos, pessoas que já passaram por essa fase. Então, no próximo encontro, muito especial, vamos falar sobre TEA e mercado de trabalho. Flávia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, acho que foi maravilhoso, são informações que muitas das vezes as pessoas não têm, e é isso, o objetivo desse quadro é esse, né? O que ninguém te conta sobre muita coisa no desenvolvimento infantil e infanto-juvenil. É isso aí. Até a próxima. Até lá.